Olá, bom dia, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Que a gente se alegre, queridos, mais uma segunda-feira, mais uma semana iniciando, né? Que a gente se alegre e seja grato ao nosso Deus por essa oportunidade maravilhosa, por essa página em branco que está começando agora. Bom dia, Jussara, Altemir, Rogério, Renato, Whitson, Thaís, Elaine. Vamos entrando aqui na live, queridos. E amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira, a melhor semana das nossas vidas até então, que a gente se alegre no Senhor, que a gente renove as nossas forças, que é os versículos, né? Que nós vamos ver hoje, que a gente deposite toda a nossa esperança nele, a nossa confiança nele, queridos. É de Deus que vem o nosso socorro. Se alegre na certeza de que Deus está sempre com você, que não há nada que seja impossível para Ele e que você faz a sua oração, Ele ouve a sua oração, Ele responde a sua oração e Ele sempre quer se revelar a cada um de nós. Então abra o seu coração e aceite, receba essas revelações que Deus quer fazer ao seu coração. E queridos, como eu falei, hoje nós vamos ver Isaías 40, Isaías 40, do versículo 28 até o versículo 31, um grande lembrete para a nossa vida, para o nosso coração. De repente, você está agora no meio do ano, você está aí se sentindo cansado, está já começando a talvez ficar desesperado em alguma área da sua vida, que você achou que fosse acontecer esse ano e chegou na metade do ano e parece que nada aconteceu. Calma, queridos, respira. Nós encontramos força na palavra, nós encontramos renovo na palavra e Deus vai renovar as nossas forças, assim como está escrito, tá bom? Vamos fazer a nossa oração antes, depois vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com Deus. Patrícia, Anne. Amém, querido, igualmente. Obrigada, viu? Messias, Ju, Ana, Anne. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela nossa vida, agradecer por esse dia, agradecer por essa semana abençoada que está começando agora. Pai, nós acreditamos, Pai, que o Senhor renova a força daquele que está cansado, exausto, daquele que não está vendo mais esperança e como sair de uma determinada situação. Toque, Pai, no coração das pessoas que assim estão, Pai, na mente, no coração, em todo o ser, e que as pessoas, Pai, sejam tocadas pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, e que elas saibam, Pai, que não há nada, absolutamente nada que seja impossível para o Senhor, Pai. Obrigada porque sabemos que não há fundo do poço tão fundo que o Senhor não possa nos resgatar e nos tirar de lá. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada pelo seu amor incondicional. Obrigada por sempre segurar a nossa mão. Obrigada por nos ensinar coisas grandiosas e insondáveis que a gente não conhecia. Obrigada por ser o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada, Pai, por derramar o seu amor no nosso coração, através do Santo Espírito do Senhor. Pai, nós oramos por paz, oramos por alegria, oramos, Pai, para que as pessoas que estão nesse momento, Pai, se sentindo muito tristes, que elas possam ser renovadas, Pai, revigoradas, revitalizadas, que o Senhor possa cicatrizar a alma delas, Pai, que elas possam entender que tem um Pai amoroso, que as cuida, as ama e que é sempre o melhor para cada um de nós. Sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muitas vezes nós não entendemos na hora, mas depois nós vamos compreender. Mas ajude-nos a cada dia a renovarmos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria. Obrigada pela sua palavra que nos dá vida, transforma todo o nosso ser e revigora, Pai, revigora a cada um de nós.
todo o nosso ser, todas as nossas células, do alto da cabeça até a planta dos pés, somos transformados, Pai, pelo poder da Sua palavra. Obrigada, Pai, porque certamente a Sua bondade, a Sua fidelidade nos seguem incansavelmente todos os dias. Obrigada, Pai, por nos curar completamente, em todas as esferas, em todas as áreas. Obrigada por nos dar motivos para levantarmos, seguirmos em frente. Obrigada, Pai, por nos dar alegria novamente. Muito obrigada por tudo, Pai. Queremos dizer nesse dia que o Senhor é o número 1 do nosso coração, número 1 da nossa vida, que nós somos completamente dependentes do Senhor e que sem Ti nós nada somos. É uma alegria, uma honra ter o Senhor na nossa vida. Nós Te amamos, Te louvamos e Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Daniel, Maristela, Paula, bom dia, queridos. Para não perdermos o hábito, esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Sabemos que a alegria, queridos, é um princípio do Senhor, assim como a confiança é um princípio do Senhor. A gente para e pensa, será que realmente eu ando confiando em Deus? Ou será que eu estou tentando resolver as coisas da minha maneira? E parece que aquilo ali é um atalho. Parece que eu estou ali tentando fazer do meu jeito, tentando. Parece que quanto mais eu tento, mais a coisa, mais o cenário se arrasta. Quanto mais eu tento, parece que mais eu me afasto de Deus. Parece que quanto mais eu tento da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, atalhos. E de repente a pessoa até acha que está certo. E quanto mais ela tenta do jeito dela, da maneira dela, do próprio braço dela, parece que as coisas não se ajeitam. Parece que por algumas horas a coisa se ajeita e depois vai se desajeitando. Queridos, sempre nós precisamos entender que nós precisamos nos alinhar com Deus, queridos. Ele é a fonte inesgotável, não tem limite, queridos. Ele é a fonte inesgotável de toda a provisão, de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós, naquele tempo, naquele momento, naquela estação, nós precisamos, inclusive, às vezes, força, ânimo para levantar da cama. Às vezes a pessoa está tão triste, eu já passei por isso, tão triste, que a pessoa não tem ânimo para sair da cama, não tem alegria nenhuma para sair da cama, ela não consegue sorrir, nem um sorriso assim, sabe? Não, eu vou forçar um sorriso. Nem isso ela consegue fazer. Eu já estive nesse lugar, queridos. E eu sei também quem é que me tirou de lá, quem é que me resgatou para todo sempre. Porque Jesus, queridos, Jesus, ele estende a mão pra gente, ele não fica ali, aquela pessoa tá ali sofrendo, então deixa um abraço. Não, ele faz questão de estar ali com a gente em todos os momentos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, de aflição, momentos de fraqueza. Inclusive a Bíblia nos diz que quando estamos fracos, então somos fortes. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós vamos sempre, queridos, entendendo que Deus revigora, Deus transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Deus revigora todo o nosso ser. Paula, não consigo sentir isso em Deus, por isso que eu tento fazer as coisas do meu jeito, por isso que eu tento ali atalhos, porque eu não consigo sentir. Queridos, a gente precisa se permitir. Primeiro que não se trata apenas de sentir ou não sentir, né? Se trata de querer acreditar, de ter fé, de ter certeza que você faz a sua oração, você se conecta com Deus, que você tira um tempo de qualidade para você ficar ali em silêncio, até aqui, inclusive, Isaías também, a gente encontra que é na quietude que nós encontramos o nosso Deus, naquele silêncio, naquele tempo precioso que você oferta ao Senhor, que você fala, Senhor, eu quero passar esse tempo aqui na sua maravilhosa, gloriosa presença, eu quero me conectar com o Senhor, eu quero pensar, meditar nos versículos, eu quero rasgar meu coração, eu quero entrar em sintonia com o Senhor. Então, todos os dias, queridos, todos os dias, de repente você andou aí passando um tempo longe do Senhor, se você, de repente, passou um tempo, sabe, com a sua fé abalada, vamos dizer assim, se você passou um tempo que você deixou de orar, deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de se conectar com Deus,
Esse é um ótimo dia, porque hoje é o que temos. Esse é o dia que temos, queridos. O ontem já foi. O amanhã, o futuro ainda está por vir. Então hoje é o que nós temos. Então que a gente dê o nosso melhor hoje, que a gente ande em paz, em amor, em alegria, em harmonia, na certeza de que nada foge do controle do nosso Deus. Então hoje é um ótimo dia para novamente se ajustar e se alinhar. Chore quando você estiver fazendo suas orações, se tiver que chorar, ria se tiver que rir, se alegre. Seja você mesmo, seja você mesma, porque Deus nos fez. Então não há nada que a gente possa fazer para surpreender Deus. Nossa, ele foi capaz disso, nossa, ela foi capaz disso. Ele sabe exatamente, queridos. Já sabe o que nós fizemos, sabe exatamente do que somos capazes de fazer e ainda assim ele nos faz um convite diário para que a gente renove as nossas forças nele, para que ele possa ajustar na nossa vida tudo que precisa ser ajustado, queridos, para que ele venha com a justiça dele, para que ele venha com a paz, com a alegria, com o amor, com a bondade, com a fidelidade, com a compaixão, com a misericórdia, com tudo, com todas as promessas dele sobre a nossa vida. Nós precisamos realmente deixar Deus ser Deus na nossa vida, ao invés da gente querer assumir o controle, querer fazer as coisas do nosso jeito, incansavelmente, da nossa maneira. E você fala, não, mas eu já fiz desse jeito, eu já sei onde eu fui parar, fiz dessa maneira, essa maneira aqui eu já sei como é. E eu sei que isso não resolve, não resolve. O que resolve é Jesus. Para isso a gente precisa se dedicar, persistir, querer, confiar acima de tudo, queridos. E colocar Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida, em primeiríssimo lugar no nosso coração. Nós vamos ver aqui, lá em Isaías 40, eu vou ler do versículo 28 até o versículo 31. Mas eu vou só fazer um parêntese aqui, queridos. Como eu falei que aqui em Isaías também falava da quietude, eu também vou ler esse versículo, tá bom? A gente encontra lá em Isaías 30, versículo 15, que diz o seguinte: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. E aí também está escrito, mas vocês não quiseram. Vejam, queridos, que a gente faz escolhas diárias entre querer e não querer. Mas o convite de Deus está de pé para que a gente aceite e queira todos os dias. Veja, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Precisamos sim nos arrepender, abandonar as coisas que não fazem mais sentido nenhum, que nos afastam de Deus. Descansar na confiança do Senhor. Está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então, queridos, veja que todos os dias Deus nos faz esse convite para que a gente se arrependa, entre no descanso dele, na quietude, na confiança, e a gente escolhe todos os dias querer ou não querer. Insistir em fazer as coisas do próprio jeito, da própria maneira, na força do próprio braço, querendo resolver com atalhos que parecem ótimos, mas depois só arrasta a pessoa mais ainda. A pessoa não consegue sair daquilo ali, mas com Deus a gente vai evoluindo. A glória de Deus, ela vem degrau por degrau, queridos. Deus sabe de todas as coisas, então se alinhe com Deus, tá bom? E agora sim, vamos aos versículos de hoje. Lembrando, depois se você quiser ler lá em Isaías 30, versículo 15. E hoje nós vamos ver aqui na live Isaías 40, vou ler do versículo 28 até o versículo 31. É um lembrete maravilhoso de Deus para todos nós. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam
e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, veja a importância da gente esperar no Senhor, crendo que há um tempo certo para todas as coisas. Reflita em algum momento da sua vida que você achou da sua cabeça que Deus estava demorando para algo e você resolveu ajudar a Deus. Você resolveu dar aquele empurrãozinho, resolveu colocar a sua mão. O que foi que aconteceu, queridos? Então, permita, se abra para que Deus seja Deus na sua vida. Deixa Ele fazer, porque há um tempo certo. De repente, a gente fica ali forçando. As coisas, quando acontecem prematuramente na nossa vida, queridos, quando a gente acha que está preparado, acha que está pronto, mas não está, aquilo ali escorre por entre os nossos dedos, queridos. Se vai, simplesmente se vai. Mas quando a gente permite que Deus trabalhe, queridos, renovando a nossa força, renovando, sabe? Renove a sua intimidade com Deus, renove o seu tempo de qualidade com Ele, permita que Deus seja Deus na sua vida. Paulo, mas é claro, eu permito que Deus seja Deus na minha vida, mas daqui a pouquinho você já está aí tentando fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, ao invés de descansar e confiar plenamente, porque Deus vai nos levar. Ele sempre nos leva, queridos, a um lugar onde a gente tem a nossa raiz firme, um lugar onde pode vir o que for, que a gente permanece inabalável, um lugar, queridos, onde só vai melhorando, onde só vai evoluindo e que a gente, quando está pronto, a gente recebe aquilo que a gente vem querendo tanto, aquilo que a gente vem orando. A gente precisa, queridos, estar com um vaso pronto para receber, a gente precisa estar com uma raiz firme para receber, para não ter nada prematuro, queridos, que quando eu falei, quando está prematuro, aquilo ali pode escorrer, normalmente escorre por dentro dos dedos, mas você fala, não, meu Deus, estou aqui, eu vou me alinhar com a sua palavra, eu vou me alinhar com o Senhor, eu vou declarar a palavra do Senhor, eu vou fazer a minha parte da melhor maneira que eu puder. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele também da melhor maneira que ele puder. Então, queridos, se você, como eu falei lá no início da live, chegamos no meio do ano e de repente você está aí cansado, se sentindo sem vigor, sem forças, ou de repente você já quer jogar a toalha, achando que aquele sonho, achando que aquilo que você queria tanto, que você tinha certeza que ia acontecer em 2025, você fala, vai acontecer em 2025, aquilo ali ainda não aconteceu. Calma, queridos, calma, que tudo na nossa vida acontece em algum momento. E vai acontecer. Permaneça firme, permaneça fiel. E de repente, como eu falei, você está aí com cansaço, sem vigor nenhum. Vai lá e lê, medita em Isaías 40, do versículo 28 até o versículo 31. Meditar, queridos. Pega cada palavra, deixa a palavra entrar no seu coração, revigorar você, renovar a sua força. Tire esse tempo de qualidade. Não negligencie o seu tempo com Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então continue esperando no Senhor. Declare, seja lá o que for, declare nesse vale de ossos secos, declare, continue declarando com fé. Falei, Senhor, está no meio do ano. Eu já estava pensando que isso ia acontecer em 2026, 2027, mas não, Senhor. Eu trago à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Eu declaro sobre aquilo, eu declaro vida em abundância, assim como o Senhor me prometeu, assim como está escrito. Eu declaro que isso vai acontecer, eu declaro que o Senhor está me preparando, eu declaro que as minhas raízes estão cada vez mais firmes para que eu possa receber, para que eu seja um recipiente para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Surpreenda-me, meu Jesus, surpreenda a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida e eu quero viver os sonhos, os planos do Senhor, porque eles são perfeitos, feitos sob medida para cada um de nós, queridos. Então renove as suas forças no Senhor, porque Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Veja que Deus faz tudo além, né, queridos? Ele simplesmente não dá forças àquele que precisa, Ele dá
grande vigor ao que está sem forças, ao ponto de você ter uma alegria constante, uma paz constante. Até pode acontecer alguma coisa no seu dia, alguma circunstância, que por algum momento ali você fala, meu Deus, você vai fazer a sua oração. Pode ser que você fique triste, tudo isso faz parte, né, queridos? Nós somos seres humanos. Pode se entristecer, porém você se levanta rapidamente disso e você consegue ter paz, mesmo em meio a essas circunstâncias. Você sabe que Deus está ali com você. Mesmo ali naquela circunstância, no obstáculo, no desafio, Deus também está ali segurando a nossa mão. E Deus tem sempre uma saída, queridos. Nada é impossível para Deus. Continue acreditando, continue crendo. Vai meditar na palavra, deixa Deus ser Deus na sua vida. Faça a sua parte, orando, ouvindo a palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras, declarando vida sobre a sua vida, abençoando a sua vida, a vida das outras pessoas, sendo luz. Pega a Bíblia e declara a plenos pulmões, se preciso for, queridos, a palavra de Deus e vai, e vai, e vai. Não se cobra, ai, nossa, tem 5 minutos, tem 10 minutos, tem meia hora. Calma, deixa, permita que as coisas aconteçam naturalmente, de forma natural. Vai, fala, Senhor, eu vim passar um tempo aqui com o Senhor. Eu vou orar, eu vou declarar a sua palavra, eu vou rasgar meu coração para o Senhor, eu vou falar tudo aqui que está dentro, seja lá o que for, eu vou dividir, eu vou compartilhar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus e não há nada que seja impossível para o Senhor. E peçam com fé, queridos, façam com fé, na certeza de que você está falando, está declarando a palavra, está orando e Deus está ouvindo você. Meus amados, queridos, preciosos, renove suas forças hoje com grande vigor, que Deus renova as nossas forças, tá bom? É dele, queridos, é dele que vem tudo. Então, olhe para o alto, olhe para Deus, faça suas orações, passa tempo com Deus, queridos. Eu vou falar isso todos os dias na live, porque é o que nos sustém, o que nos mantém de pé, o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, queridos. O que nos dá alegria, vigor, força, ideias, tudo. A gente precisa sempre lembrar, queridos, diariamente, que nós somos amados. Completamente, absolutamente amados por Deus. E Ele, por nos amar tanto assim, Ele nos convida, queridos. Ele nos convida para estarmos num lugar de descanso, um lugar de vigor, um lugar onde que a gente achava que era impossível, os nossos olhos vão ver. Um lugar onde a gente se alegra, um lugar onde a gente volta a sorrir não apenas com os lábios, mas com o coração, com todo o nosso ser. Então, lembre-se que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Busque essa intimidade com Ele, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui no Instagram. Todos vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, queridos. Uma semana abençoada para todos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Se alegre, porque o melhor sempre está por vir, queridos. Ana, querida, um beijo, Deus te abençoe. Lu, lição, Rubi precioso do Senhor Jesus. Amém, lição, obrigada, viu? Deus seja louvado. Rogério, Jucimeire. Amém, amém, amém. Jesse, Joelma. Amém, querida, Deus te abençoe também. Amém, Rogério. Glória a Deus. E vai, em nome de Jesus. E vamos ouvir o seu testemunho. Andressa, Priscilinha, Dona Neide, tudo bom? Minha querida, saudade também. Deus te abençoe. Anisete, Tiago, Rogério, Carla, Edu, Grazi, RD Barbearia, Edilene, Ilcinho, Tatiane, Nancy, Michele, Samara,
André, João, Suelen, todos vocês, queridos, que estiveram aqui na live, muito obrigada. Até amanhã, em nome de Jesus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Um beijo para todos.